Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte e telespectador do nosso podcast Os Corneteiros. Estamos no ar para mais uma edição especial, né? Hoje sobre um tema que todo mundo aqui é bem familiarizado, né? Todo mundo aqui, não temos nenhum torcedor aqui que não venceu já essa taça, que é a Taça Libertadores da América, a principal obsessão de todos os times aqui do nosso continente. E hoje um tema especial, pois que a gente tem um torcedor de cada time aqui, né, que já venceu a Libertadores. Primeiro os nossos convidados da casa. Cezinha, boa noite, Cezinha. Boa noite, Renan. Boa noite, Biel, nosso convidado, ao nosso amigo espectador. Se inscreva no canal e também ao nosso pessoal que ouve pelo podcast. Fique por dentro dos nossos episódios. É isso aí. Também tem o nosso outro integrante da casa, que é o Bielzinho. Boa noite, Bielzinho. Que camisa, hein? Boa noite, Renanzinho. Boa noite, Cezinha, é o nosso convidado. Bom, hoje eu tô aqui de Olímpia, né? Já que meu time não fez questão de ser eliminado na pré-Libertadores, né? Então a gente tá com uma peita diferente aí. Time do Bielzinho, o último a perder o cabaço aqui dos três, hein? Foi, verdade. Que demorou mais tempo. Sim. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez ele, o Andrezinho, André Millier. Boa noite, André. Olá pessoal, boa noite. Como se falou, todo mundo aqui é familiarizado, mas eu sou mais familiarizado com propriedade de falar de Libertadores. É isso aí. Já que você falou que você é o mais familiarizado, né? Vamos começar falando então das equipes, né, que participaram de muitas finais, porque hoje a gente vai começar falando sobre as finais da Taça Libertadores, né? Tivemos finais históricas, né, Cezinha? Isso a Libertadores que é disputada desde 1960, né? Foi quando o Peñarol conquistou o primeiro título. Mas desde então tiveram vários jogos importantes, né? Os mais antigos a gente separou nas finais mais históricas, né? Primeiro a gente separou o primeiro título do Santos, né? Que foi em 1962, que também foi uma final bem emocionante, que foi inclusive contra o próprio Peñarol, que o Santos viria bater de novo na final em 2011. O Peñarol venceu o primeiro jogo, o Santos venceu o segundo, e aí o terceiro jogo de desempate, né, que na época da Libertadores era essa aberração, né, de independente do número de saldo que você fizesse, o que importava era o número de jogos que você ganhou na final, então ia para um terceiro jogo. E o Santos venceu de 3-0 o Peñarol no Monumental de Nunes. Então, tipo, um campo neutro, aleatoriaço. Foi o primeiro título brasileiro, né? O Palmeiras chegou na final em 61, perdeu para o Peñarol. E aí o Santos vingou os brasileiros no ano seguinte. 4 anos depois, o Peñarol de novo envolvido em uma final, e essa final eu acho bem legal falar, principalmente para quem gosta de futebol argentino, que o Peñarol ganhou a primeira, o River ganhou a segunda, e aí no terceiro jogo, foi o jogo de desempate, né? O River abriu 2-0 e aí tomou a virada de 4-2, e aí daí vem o apelido Gadina, né? Que fala que o River tremeu como uma galinha, e aí virou o apelido do River, e aí foi Interessante essa história, eu não sabia disso aí. E é que nem era um apelido pejorativo, né? Como o porco, por exemplo, como os bosteiros, né? Que é o Boca, que a torcida acabou aderindo, mesmo sendo pejorativo, né? E o Peñarol, que também, né? Eu acho que é tá ali top 5, né? Times tradicionais Libertadores. Acho que não ganha faz um tempo, né? Mas acho que é inegável que os caras têm muita tradição. E aí a gente pulou um pouco no tempo para 76 também, uma final bem importante para os brasileiros, que é bem Cruzeirão, nossa. interessante. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo de 4-1, para você ver as aberrações, né? O Cruzeiro ganhou de 4-1 primeiro, aí o segundo perdeu de 2-1 e teve que ter o terceiro jogo de desempate, mesmo tendo mais saldo. E aí no terceiro jogo ganhou de 3-2 em Santiago, um gol de falta no finalzinho, né? Foi o primeiro título do Cruzeiro contra o River. O River é freguesaço, né, dos brasileiros. Conseguiu perder, menos do Menos do Corinthians, né? Corinthians, Corinthians tem um belo de um trauma Não, com. você falou do River, que é o freguês dos brasileiros, e depois a gente pode falar do Boca, que é muito pelo contrário, é o carrasco dos brasileiros, né? Exato, a gente mas é que aí são finais mais recentes, né? Que o Boca aí nos anos 2000 ganhou Libertadores a dar com rodo. Mas. E aí depois a última dessas mais históricas que a gente separou, que é. As duas últimas, né? Que foram logo na sequência, praticamente, em 81. Foi o primeiro título do Flamengo, né? Ganhou o primeiro jogo do Cobreloa. Você pode pensar, pô, Cobreloa, o que tem de tão especial? Mas eles disputaram duas finais ali nos anos 80, né? Era um time bem forte ali. Ganhou o primeiro jogo o Flamengo no Rio, perdeu o segundo pro Cobreloa. E aí o terceiro de desempate foi em Montevidéu, com o Flamengo ganhando uma baita pancadaria no final do jogo.
O zagueiro o Mário Soto, que falam que ele levou uma pedra para bater no Zico durante o segundo jogo lá no Chile, que é uma história bem conhecida também, né? Sim, aí o jogador do Flamengo, acho que era o Andrade, se não me engano. Enfim, teve um jogador do Flamengo, né, que entrou em campo. Para revidar. Era o Carpegiani, né, o É, técnico. eu quero pedir. E ele botou o cara só pra revidar. Ele mandou o cara entrar em campo, dar um soco no jogador do Chile, chileno, e tipo, e aí o jogo virou uma confusão, uma briga Não, é verdade. generalizada. Que é o correto, né? Tá, né? Não. Libertadores, né? É o correto. Exato. É o que mais tem de histórias, né, ali. Eu falo mais do Palmeiras porque é o que eu sei, né? Mas o Palmeiras na final de 68 contra o Estudiantes, é a história que os jogadores do Estudiantes estão com alfinete no calção pra ficar, tipo, furando os jogadores do Palmeiras. Cara, que raiva de Argentina e Uruguai, mano. Puta. Eu gosto bastante do futebol uruguaio e argentino, mas dá uma raivinha nessa época dos anos 60, principalmente, né? Que era terra sem lei, né? E eram tempos que os brasileiros, não desmerecendo os títulos dessas épocas, mas não davam tanta importância, né? Você vê, tinha brasileiro que preferia, sei lá, ganhar o Paulista do que uma Libertadores à época. E até o São Paulo foi um time bem importante nisso, né? Que depois do título de 92, os brasileiros voltaram a dar mais atenção a Libertadores. Mas antes de entrar nos anos 90, né, que foram anos de ouro para os brasileiros, teve a final de 83, o primeiro título do Grêmio, né, contra o Peñarol. Não foi muito emocionante, né, que foi 1-1 lá no Uruguai, 2-1 na volta, mas tem aquela icônica foto do Hugo de León, né, Hugo de León. com a taça, que não foi por causa Então, ele até conta essa história que o Hugo de León, ele apoiou a taça na testa, né? E tinha um prego, né, solto lá na taça, acabou furando o rosto dele. E muita gente mostrou essa imagem como símbolo da raça uruguaia, raça gremista. E não, foi simplesmente Não tem nada a ver, né? nada a ver, mas assim, ficou emblemática essa foto, né? Sim, sim, mas mesmo que não tenha nada a ver, é o espírito da Libertadores, né? Aquela camisa do Grêmio tradicional, tricolor, suja de sangue, assim, o de Leão puta barbudo, assim, cara de uruguaio, obviamente, né? Então, tipo, bem, bem raiz. E aí depois, né, a gente já vai para os anos 90, eu acho, que aí tirando o Bielzinho, né, que demorou um pouco, mas acho que é o ano que os nossos dois times aqui, Palmeiras e São Paulo, perderam o cabaço da América, né? Primeiro São Paulo, o Millet pode falar melhor, 92, final contra o Nils, né, Millet? Final de 92 contra o Nils. Tele Santana tinha ganhado o Brasileiro de 91, né? Já estava com o trabalho bem consolidado e o time de São Paulo era simplesmente um absurdo, né? Uhum. O Raí destruindo, o Palhinha, Miller, Cafu começando ali. Zete, né? O Zete no gol, que nesse título de 92 ele foi importantíssimo, né? São Paulo perdeu de 1-0 lá na Argentina. E aqui no Morumbi ganhou de 1-0 com gol no metade do segundo tempo, jogo difícil, pênalti no Macedo, atacante que tinha entrado em campo durante o jogo, e o Raí bateu. A partida foi para os pênaltis e o São Paulo ganhou de 3-2. O Ronaldão, inclusive, perdeu um pênalti, mas o Nils perdeu 3 pênaltis. Sim, mas uma coisa engraçada, né, até o Milha pode comentar, né, que o Newell's, né, hoje você fala, pô, o Newell's na final de Libertadores, mas na época tinha um time forte, né? O time era bom, e inclusive revelou esse time grandes treinadores de hoje em dia, né? O treinador do time era o Louco Bielsa, não precisa falar muita coisa, né? O Bielsa, eu particularmente acho ele um dos melhores treinadores argentinos da história. E desse time saíram de treinador o Tata Martino, era zagueiro desse time, treinou o Barça, hoje em dia treina a seleção mexicana. O Eduardo Berizzo, que treinou o Sevilha recentemente, agora treina a seleção paraguaia. E o Maurício Pochettino, que é também zagueiro, os 3 zagueiros, né? O Martino também jogava de volante. O Pochettino que levou o Tottenham à primeira final da Champions na temporada passada, né? E era um time muito bom, chegou nessa final. E no ano seguinte, o São Paulo também enfrentou o Newell's, ganhou de novo, freguês. Mas era um bom time e um puta técnico, né? Que era o Louco Bielsa. Em 92, né? Eu acho da hora a cena final do jogo, né? Que a torcida invadindo o campo. Acho que eu nunca vi uma invasão de campo tão grande quanto aquela. E agora, eu não sei se foi em 92 ou 93. Eu tenho quase certeza que foi em 92. Foi a maior final no público de Libertadores. 105 mil pessoas no Morumbi. Mano. Tanto que eu vejo assim a imagem do campo tomado de gente.
E mesmo assim o estádio continua cheio, tipo... Exatamente, tava muito lotado, né? Sim, nossa, e o Zete pegando pênalti na final. E em 93 a final foi com a Católica, né, o Milier? Final com a Católica, primeiro jogo um vareio de São Paulo. E uma coisa interessante até, que talvez até algumas pessoas podem menosprezar o título, mas não é para menosprezar, né? São Paulo, o campeão nesses anos de 90, no início de 90, o campeão da temporada anterior começava já nas oitavas. Sim. Então o São Paulo já começou nas oitavas, mas pegou o Flamengo, Uhum. tinha sido campeão brasileiro de 92. Então já pegou aí, já ganhou do Flamengo. Uhum. Final contra a Católica foi um passeio o primeiro jogo, 5-1. No Chile, não foi? O primeiro Não, foi aqui? Morumbi o primeiro. Uhum. Daí o São Paulo foi pro Chile já um pouco relaxado, tomou de 2-0, mas tranquilo, sem susto. Uhum. E, Também se perdesse esse título também, né? Se não, fosse hoje em dia... hoje em dia, meu Deus, era capaz de perder. Mas... E a base do time era a mesma, né? Raí, Palhinha, Miller, Cafu, o Zete e o Tele ali no comando, o maior treinador de todos os tempos. E o São Paulo teve a chance do tri, né? Foi vice em 94, né? Perdeu pro Vélez. Perdeu pro Vélez no Morumbi nos pênaltis. Carlos Bianchi, treinador do Vélez. Sim. Senhor Libertadores, Carlos Bianchi. Essa final é bem controvertida, né? Falam que foi bem roubada também. É complicado sempre jogar contra time argentino na Libertadores até hoje, né? Uhum. Sim. Mas também ia ser histórico, né? 3 títulos seguidos. O Estudiantes, se não me engano, ganhou 3. O Independiente ganhou 4 seguidos também. Ali no começo, década de 60 e 70. E o São Paulo quase conseguiu. E daí, depois de 94, teve um períodozinho fora da Libertadores que outros times brasileiros ganharam, né, Cezinha? Sim, aí logo o 94 foi o Vélez, né? Aí em 95 veio o Grêmio. Em 95, né? O Grêmio eliminou o Palmeiras naquele jogo histórico, né? Aquele confronto histórico, né? 5-1 e 5-0 numa Libertadores, né? Briga pra caralho. Meu, Libertadores raiz. Foi o contrário, na verdade, né? Foi o 5-0 no Sul primeiro, né? E aí na volta no Palestra, 5-1. Foi quartas, né? Se eu não me engano. Foi quartas, porque aí na semi o Grêmio pegou o Emelec e na final pegou o Atlético Nacional, segundo título do Grêmio. E aí depois... Adilson Batista, né? Isso, Adilson Batista. Capitão América. Que aí o Capitão América também, ele foi pro Cruzeiro, né? Que foi o brasileiro que ganhou na sequência, não foi? Que foi em 97, né? Na sequência não, né? Teve 96 ali, aí 97, que o Cruzeiro ganhou em cima do Sporting Cristal também. Primeiro título do Alto Ori como técnico. Nossa, isso eu não sabia. Já começar com uma Liberta, começa bem, né? Não, e tinha vários jogadores desse time do Cruzeiro que passaram pelo São Paulo, né? O Vitor, né? A Linha foi jogar também no Cruzeiro. E o Cruzeiro que depois foi pro Mundial, contratou o Bebeto só pro Mundial, né? Só pro Mundial. E o Vitor também foi campeão depois no ano seguinte com o Vasco também, né? Então são 3 títulos de Libertadores nos anos 90. 4. O Vitor ganhou 92, 93, 97, 98. O maior brasileiro que tem mais títulos com o jogador. Monstro, né? E monstro. Ele jogava muita bola. Quem não conhece o Vitor, vê a final do Mundial de 1992, São Paulo e Barcelona. O que ele jogou esse jogo. Jogador absurdo, absurdo. Foi pro Real Madrid. Baita lateral direito. E aí o Renan já falou, né? 98 o Vasco, né? Com o Timaço também, eliminando o Vasco com um gol do Juninho no Monumental. Fernando River, né? O River. Desculpa. Na final pegou o Barça, né? O Barcelona de Guayaquil. Que também era um time forte, o Vasco né? tinha um timaço, né? E foi no ano do centenário. O único time a ganhar uma Libertadores no ano do centenário, né? Não, sensacional. Vai pra coroar um ano assim. Um dos únicos times a conquistar a Libertadores, um título, né, no centenário. É bem difícil aqui no Brasil times no centenário se darem bem. E aí na sequência, o título do nosso Palmeiras, camisa ali atrás no cenário bonitinha da Parmalat, esse ano histórico. A mesma coisa que o Milier falou, né? O campeão do ano anterior entrava nas oitavas, então o Palmeiras bateu no Vasco, bateu no Corinthians do Biel, primeira vez, né, que a gente bateu nos caras já. Depois pegamos o River na semi, né? Jogo histórico também, 1-0 lá pros caras, o Marcos pegando tudo, na volta o Palestra Itália lotado, 3-0, show do Alex. E a final, uma das mais emocionantes, né? Tirando o clubismo aqui, mas... Aleatória também, né? Porque... Eram dois...
Seria um título inédito, né? Os dois times não tinham títulos e o Deportivo Cali ganhou o primeiro jogo, Palmeiras segundo jogo fazendo gol no segundo tempo, né? Os dois, Evair expulso, Zinho perdendo o primeiro pênalti, puta, foi pra teste pra cardíaco mesmo. Zinho que voltou pra isso, né? Pra ser campeão da Libertadores, né? Já mais experiente, né? Perde logo o primeiro pênalti, assim, né? Então. Mas a gente contou com a sorte ali, o Deportivo Cali perdeu 2 pênaltis, né? Um na trave, um pra fora. E aí no ano seguinte, né, o título acabou ficando com Boca, mas teve a semifinal, que foi histórica, né, Palmeiras e Corinthians de novo. Bielzinho De novo. feliz. Biel Ah, feliz triste. caramba. Ainda bem que eu não lembro desse jogo. Eu acho que foi o confronto de brasileiro, tirando as finais ali, né, 2005 e 2006, né, entre brasileiros, mas foi é que não eram clássicos, né, mas assim, foi eu acho que o top 3 ali, se não um top 2 jogos mais importantes entre brasileiros em Libertadores, né. Ah, sem dúvida. Semifinal, jogo de ida 4x3, jogo da volta 3x2, dois timaços, né? Se a gente for ficar falando disso, a gente vai ficar o vídeo inteiro. Mas aí o Palmeiras perdeu a final pro Boca. E aí depois o brasileiro voltaria a ganhar, né? Ficou um tempinho sem ganhar ali, que foi o tempo que o Boca fez a rapa, né? Ah, o Boca Ganhou. dominou tudo, né? Acho que só É, 2004, né? Que teve o Once não, Caldas que tirou. O exato. Secaldo foi É. fora do padrão ali, né? Mas o Boca ganhou em 2000, né? Ganhou em cima do Não, Palmeiras. Aí em 2001 ganhou também, não foi? Foi. isso. Em cima do Cruz Azul, eu acho. Aí 2002 foi Olímpia. Olha só, 2002 foi bela camisa Olímpia. aí. Bela camisa do E Biel. 2003 o Boca de novo em cima do Santos, né? É. Exato, eu lembro. Mas lembro não, mas eu Ah, lembro de ouvir dessa time final. clássico, né? Sim. Santos. Sim, sim. Final no Morumbi e tal. Aí 2004 Boca perdeu para o Caldas. 2005 São Paulo, né, Andrezinho? Fala aí desse título Só final. Fala aí. essas conquistas do Boca com o Bianchi também, né? Sim, Que o já tinha Bianchi. ganhado em 94 com o Vélez. Uhum. E só uma coisa também que eu esqueci de falar bem do Palmeiras, né? Que ele é raro. Mas em 99, o que eu acho mais absurdo é quando você olha a ficha técnica do jogo e você vê que os atacantes reservas do Palmeiras eram Euler e Evair. Reserva. Isso mostra que é um puta time mesmo. Exato. O ataque titular era Paulo Nunes e Oséias, né? Aí o Evair entra no jogo, faz o gol de pênalti e é expulso. O cara fez tudo possível. Mas em 2005 é o título mais emocionante da minha vida, assim, que eu assisti, né? Sim. Já há 6 anos eu tava começando a entender mais ou menos o que era o São Paulo. Uhum. E eu lembrava de ver em 2004 São Paulo sendo eliminado por um Caldas e eu puto, assim, já com 5 anos já vendo. Uhum. E em 2005 foi, assim, a campanha brilhante do São Paulo, né? Não foi campeão invicto, perdeu um jogo bobo contra o Tigres do México, mas metia a goleada, meteu 4x0 no Tigres, amassou o Palmeiras, assim, de uma maneira incrível nas oitavas de final. Todo Inegável. respeito aí aos amigos. Ganhou as duas do River fora em casa na semifinal. Uhum. E destruiu o Atlético Paranaense também na final. Fase de grupos tranquila também. Sim, o São Paulo conduzido pelo Ceni, né? Jogando muito. O que o Rogério Ceni fez essa Libertadores é brincadeira. Ele foi Ele foi um dos artilheiro, né? artilheiros do time, né? É isso que eu ia falar. Foi Fez artilheiro do time, né? 5 gols É inacreditável. e ele podia teve o jogo contra o Tigres, né? Que ele fez 2 gols de falta. E podia ter feito o terceiro gol, ia ser o primeiro hat-trick dele e de qualquer goleiro na história. Ele acabou desperdiçando o pênalti. Mas o São Paulo naquela Libertadores foi assim absoluto e não era um time assim que você vê, tinha muitos bons jogadores, assim, era um time cheio de bom jogador. Mas você pega o Palmeiras de 99 com o Alex, que é negócio nome mundial aí conhecido, o Marcos, campeão titular da Copa do Mundo. O Rogério também estava em 2005, mas assim, jogadores de São Paulo, a base do time foi contratada do Goiás. Então, talvez são jogadores que ficaram conhecidos depois, né? Exato. Mas antes disso, eram caras ninguém normais. sabia quem era. Então, foi um time ali. Começou o ano com o Leão. Depois veio o Milton Cruz, dirigiu um jogo dessa campanha aí em 2005, contra um empate contra a Católica lá no estádio em Santiago. E depois o Autori assumiu e
e aí o time foi embora. Mas e a final, aquele 4-0 é para mostrar que realmente a América tem dono, né? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Né, mas a final era aquela final que, apesar do jogo da ida ter sido empate, né? E com várias tretas por causa do estádio e tudo mais, mas era algo que, tipo, o São Paulo era muito mais favorito, né? Mesmo não tendo Ah, nomes assim. Não tinha como o Atlético Paranaense segurar aquele time do São Paulo. Eu acho que Sim. podia jogar na É, Arena da Baixada, no Beira-Rio igual foi, não tinha não, como. não tinha e como. no jogo da volta, né? Eu não sei se tava 1-0 ou 0-0, que o Atlético perdeu um pênalti, né? Tava 1-0. O Atlético perdeu um pênalti que não foi pênalti. Uhum. O juizão deu pênalti, Podia complicar, né? o juizão deu pênalti e o jogador do Atlético, chamado Fabrício, não faço a menor ideia de que ele fez a vida depois. E perdeu, bateu na trave. Mas o Atlético tinha uns jogadores interessantes, assim, o Fernandinho estava nesse time do Atlético, Uhum. o grande zagueiro Durval estava nesse time do Atlético, Fez gol contra, né? fez gol contra na primeira final. E o Aloysio Chulapa, né, que Verdade. jogou essa final pelo Atlético, depois foi contratado pelo São Paulo e deu simplesmente assistência pro gol do Mundial. Só isso. Só isso. Em 2006, né, o São Paulo também era favorito contra o Inter, né? Sim, tinha a questão do Inter nunca ter ganhado a Libertadores, né? E o São Paulo tinha acabado de ganhar, viu? O Muricy tinha aprimorado ainda mais o trabalho do Autuori. Mas se você pegar o time assim mesmo, comparar os dois times, o time de São Paulo tinha perdido o Cicinho, tinha perdido o Amoroso Luizão. Se eu não me engano, para o final do campeonato, o Mineiro já tinha saído. O Mineiro ainda estava. Bom, não sei. Perdeu umas peças importantes e o Inter tinha um puta time. É, eu lembro bem desse jogo. O Inter praticamente garantiu o título no primeiro jogo, né? Foi No primeiro 2-1, né? 2-1 no Morumbi, né? Mas aí acho que até nem questão do resultado, né? Mas questão psicológica, o São Paulo ficou muito abalado, né? Aquela Sim. derrota. muito. Porque Josué foi expulso ainda. o Inter era um grande time já, né? Como o Melier disse. E assim, perder de 2-1 em casa para um time como o Inter, aquele Inter, era um Sim, resultado muito ruim, né? Para decidir fora. sim. Aí no jogo da volta o Rogério deu uma entregada, né? Entregou. Mas também acho que isso não. Acho que talvez não mudasse muito, né, pro jogo, assim. E aí foi até depois disso que a Conmebol ficou um tempo lá proibindo o final entre times do mesmo país, né? Puta palhaçada. Sempre. Não, ridículo. Sim, sim. E aí, depois disso, né, 2007, o Brasil poderia ter mais um brasileiro, né? Mas aí o Grêmio levou uma sapecada histórica O do Riquelme mandou um Boca. abraço. Absurdo. Foi a maior diferença de gols numa final de Libertadores. Foi 5-0 no agregado, né? 3-0 na ida, 2-0 no Olímpico. O Boca ainda perdeu um pênalti, então poderia ter sido 6-0. E aí foi o último título, né, de Libertadores do Boca. Mas aí participou de mais finais, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco, pra Ô, felicidade Cezinha, de Gabriel Bate. Esse eu fico feliz de lembrar, hein? Cezinha, Ah, a gente poderia citar os próximos brasileiros campeões de Libertadores aqui nas finais, mas acho que é legal a gente lembrar já os jogos mais emocionantes, porque já vem ao caso essas finais, né? Tanto do Corinthians, como a gente ia falar, quanto a do Atlético Mineiro, né? Que também foram os finais sim. emocionantes. Antes desses, pra mim, o jogo mais marcante, assim, o primeiro jogo de Libertadores marcante, foram dois, foi a campanha de 2008 do Fluminense, né? Absurdo. Com certeza. E eliminou o São Paulo, né? Aquele gol do. Foi o Washington, né? Que fez o gol Washington. no último Foi. lance ali. Era quartas, não era? Sensacional. Era a quarta de final e uma curiosidade aí do São Paulo nesses anos 2010. São Paulo sempre perdia para o time brasileiro que chegava até a final e perdia o título. Em 2007 perdeu para o Grêmio perdeu o título na final. Em 2008 perdeu para o Fluminense perdeu o título na final. Em 2009 perdeu para o Cruzeiro perdeu o título na final. Olha só. E em Nossa, 3 2010 o anos Inter seguidos. quebrou, né? Em 2010 o Inter quebrou, mas sempre o São Paulo sendo eliminado para o time brasileiro. E continuou isso depois, né? 2015 É, para o Cruzeiro ainda. sim, sim. E aí 2008, esse jogo do Washington foi bem marcante, mas a final pra mim foi muito marcante. Eu lembro Caralho. que eu torci pra caramba pro Fluminense, assim, eu tinha 8 anos, a chance do Palmeiras jogar uma Libertadores era baixíssima nessa época, né? Então a gente tinha que torcer pros outros.
E eu torci bastante pro Fluminense, tipo... E, meu, deu muita dó, né? Os caras ganharam o jogo da ida de 4... Perderam no jogo da ida de 4-2 pra LDU. Chega na volta, o Thiago Neves mete um hat-trick, né? Fez nevar. Um gol de... fez nevar. Gol de falta, com tudo que tinha direito. E de virada, né? A LDU saiu na frente E ainda. perde um pênalti Foi depois. sensacional. Maracanã lotadaço, Nossa, foi cadastro, muito mano. louco. Sim, perdeu. Aí ele foi pros pênaltis, ele perde pênalti, o Washington perde pênalti, o Conca perde o pênalti, tipo, os três principais. Exatamente. Faz é o grande Cícero, Nossa. o único que fez o gol. Cícero que tem gol em final, né? Em O goleiro 2017. Sebadios, né? E o Guerron, que foram os consagrados aí da LDU, né? Sim, e até hoje segue assim, né? De não ter um campeão carioca no Maracanã de Libertadores, né? O Santos já ganhou no Maracanã. Não, acho que não ganhou. Acho que não, mentira. Acho que nunca teve campeão de Libertadores brasileiro. Teve a LDU, né? O Flamengo em 81 teve a chance, mas aí teve terceiro jogo e tal. E esse ano que vem, né? A final vai ser no Maracanã. Vamos ver, mas o Fluminense teve essa chance aí, não conquistou. Tanto que o primeiro título, assim, relevante, né, no Maracanã foi a Recopa agora, essa temporada, né? O Botafogo ganhou uma Copa Comebol lá e tal, mas... E se o Flamengo não quebrar esse ano, dificilmente o time carioca vai quebrar nos próximos, sei lá, 10, 15 anos. Porque quando vai ter outro no A Maracanã, né? perspectiva não é boa, né? Exatamente. E aí 2008, aí 2009 também bem marcante pra mim, né? Não sei pra vocês, mas o Cruzeiro lá na final, lembro bem da final, o gol do Bocelli, Bocelli, craque. Cruzeiro com a faca e o queijo na mão, né? Saiu na Adilson frente. Batista, se fosse campeão. Nossa. Pelo amor de Deus. Porque no ano seguinte foi o Celso Roth, então se a gente tivesse essa dupla aí, essa Meu Deus. dobradinha... Mas em 2009 eu lembro do Ramires no Cruzeiro também, lamentável. Henrique fazendo gol em todo jogo. Henrique, o Salve Fábio também bem, o Kleber Gladiador perdendo um gol lá no jogo contra o Estudiantes, poderia ter dado o título pro Cruzeiro. Aí em 2011 foi a vez do Santos, né, do Neymar, né, ganhar do Peñarol, né, essa reedição da final. E aí foi um jogo também emocionante, né? Foi 0-0 lá, né, em Peñarol. E aí aqui foi 2-1. 2-1 pro Santos, né? Tava 2-0, né, se não me engano, né? Peñarol diminuiu, aí Sim. tá aquele medo, né? Putz, agora vão vir pra cima, depois teve briga, que é o mais legal, tal. Queriam pegar o ar lá, tal. Detalhe, segundo gol contra do Durval em final de Libertadores. Que fase. Nossa, 2005 e 2011. E eu lembro lamentável, hein, bem. Durval? Eu lembro que em 2011 o Peñarol no jogo da ida teve um gol anulado, né? Foi bem anulado, mas culhão, né? Do Bandeirinha anular o gol dos caras no Centenário Lotário. No Centenário lotado e tal. Aí na volta não teve graça, né? O Neymar já abriu o placar. Depois foi o Danilo, né? Que fez o segundo. Isso. E depois aquela histórico do Zé Love, né? Que o Cleber Machado não foi. A bola foi pra fora. O Bandeira não. Olha a bola foi pra fora. E aí, no ano seguinte, seguinte o Timão levou, né? Quebrou o cabaço aí, rompeu essa cena, né, Bielzinho? Você pode falar melhor, né? Foi um título incontestável, né? E muito se fala, o Corinthians é um time, você percebeu que eu tô meio quieto aqui, né? Porque é um time que não tem tradição alguma, né? Você pega o Palmeiras tem só um título, mas tem várias finais de Libertadores. O São Paulo com 3 títulos, várias finais, e você pega anos que o São Paulo tem elencos fracos e chegam em grandes finais, né? Sim. E o Corinthians em 2012 deixou todo esse estigma de lado, né? E venceu de maneira histórica, né? Sem perder nenhum jogo, e na final ainda pegar o Boca, né? Maior campeão, o segundo maior campeão da Libertadores. Sim. E foi bacana porque foi uma campanha que pegou o time do Vasco muito embalado, né? Nas quartas de final. Foi o jogo mais emocionante, acho que, da minha vida. Sem brincadeira. Muito mais do que a final. Muito mais. E na semifinal pegou aquele Santos que, porra, sem comentários, né? Atual campeão com Neymar ainda em altíssimo nível, né? Sim. E a final contra simplesmente o Boca, né? Boca Juniors, Empata na Bombonera, ganha no Pacaembu até tranquilo, né? O Boca não... Sim.
como corintiano, assim, pode soar clubista, mas acho que assim, não poderia ter sido de maneira melhor, assim, sabe? O primeiro título pro Corinthians. Depois de tanto sofrimento, tantos anos caindo nas oitavas, pré-Libertadores, o título veio de maneira histórica mesmo. Inesquecível. Sim, o Biel falou bem, né? Não é querendo ser clubista, né? Mas o Corinthians, por exemplo, só tem uma final, né, na história. Sim. E duas semis, né? Que foi em 2000 pro Palmeiras e em 2012. Mas chegou em 2012, era aquele time que você sabia que ia ganhar também, né? Acho que em nenhum Exato. momento. Acho que só contra o Vasco ali, talvez, e contra o Santos um pouquinho, mas assim. Você sentia, e infelizmente a gente sentia que ia ganhar, né? Aquele time do Boca também bem fraco, chegou mais pela camisa na final, né? Porque Sim. era um time fraquíssimo. Era muito fraco. O El Tanque Silva era o grande craque daquele. Não dá. Exato. E O Riquelme ainda, né? Mas o Riquelme O tava. Riquelme, mas a esperança de gol seu El Tanque é foda, né? E o Riquelme depois, até para o nosso telespectador que vai ver no YouTube, vai lembrar dessa camisa que o Biel lembra bem, que foi a camisa de 2013, depois da eliminação do Amarília. trágico ano, mas enfim. O Cezinha citou, né, que a gente sabia que ia ser campeão. Depois que passou do Vasco, cara, a gente sabia da pressão que era jogar Libertadores, sabia que o Corinthians não ia bem em Libertadores, mas depois do Vasco a gente sabia que ia ser campeão, cara. Não tinha como, não tinha Santos, podia vir a Laú, que tinha um time muito bom, né? Inclusive acho que era a favorita contra o Boca. A gente ia bater em qualquer um ali, mano. O Corinthians, que aí logo na sequência, né, foram 4 títulos seguidos, né, de brasileiro, Inter, Santos, Corinthians, e aí o Galo. Peraí, vai levando aí, Renan, aqui. Então, o Galo que ganhou em 2013, né? Ganhou do Olímpia, que o Biel tá com a camisa aí. Foi uma final também. Foi bem emocionante, né? Foi. Eu acho que foi a campanha inteira emocionante, né? Nossa, sim. Foi um absurdo aquela campanha do Galo. O Vitor como um grande herói também, né? E todos os jogos tinha aquele negócio de fazer perder sempre fora e ter que reverter no Horto e passa nos pênaltis e passa não sei, né? Tá nessa. Perdeu as oitavas ali contra o São Paulo, bateu um time morto, que foi o pior time da história de São Paulo. Mas depois empatou com o Tijuana fora, tava empatando em casa, se tomasse um gol, tava empatando em casa, se classificando porque tinha feito gol fora, né? Mas gol fora. Foi 2-2 lá, 1-1 aqui, pênalti no último minuto, com o Riascos, o Vitor pegou. Com o pé, né? Foi um lance incrível. E foi assim com todos, né? Com o Olímpia não, com o Newell's também foi 2-0. O Newell's foi um absurdo. O Guilherme, que depois fez muito sucesso no Corinthians do Biel, fazendo um gol ali no finalzinho. Mas essa é a campanha do Galo, assim. E a final também, né? A final perdeu de 2-0 o primeiro. E no segundo, ganhar de 2-0 foi incrível, né? Não, e aquele lance icônico do Ferreira, que chamava, o atacante do Olímpia. Isso, eu acho que é aquele parte que ele escorrega, né? Puta, não dá. Não merecia ganhar o título, né? Meu Deus do céu. Não, mas eu acho que esse não foi o Salgueiro que perdeu? Talvez Salgueiro. Eu não lembro. Tinha o Ferreira também, é o Facundo Ferreira, né? Que é argentino. Então. E o Éver Hugo Almeida tinha sido campeão como goleiro do Olímpia no passado e tava sendo técnico do Olímpia. Eu lembro até que pintaram até o ônibus já com o tricampeonato do Olímpia, chegou no final e tomou um sabugo. E o Galo, eu não costumo torcer para time brasileiro em final, né? Eu quero que os brasileiros percam a todo custo, não importa quem seja. Exatamente. Mas aquele ano eu torci muito pro Atlético. É engraçado falar isso, mas eu comemorei o gol ali do Leonardo Silva. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que pelo jeito que foi aquele gol, mano, foi muito da hora aquele título. E aquele time com... O Jô fez um gol, né? Foi o Jô que fez o primeiro gol? O Jô fez o primeiro gol. O Jô na época de cachaceiro, né? A época que jogava. Época de baladeiro. Ronaldinho não tem como, né? Ronaldinho levando nas costas o Atlético. Exatamente. Aí no final o Leonardo Silva fez o gol, que levou pra prorrogação. E aí o resto ficou na história, né, do Galo.
Eu acho que como menção honrosa, né, pra gente terminar aqui, não tem como a gente não citar o Flamengo também de 2019, né, que foi bem emocionante, um jogo muito emocionante, Ah, né? foi também, eu acho que assim, de campanha, a do Galo foi a mais da hora, mas de final mesmo assim, acho que é do Flamengo. A do Flamengo, sem dúvidas. Esse daí foi um exemplo dos que eu torci mais contra, acho que na vida. Mas não deu certo. Eu não acreditei que o Gabigol virou o jogo ali em 2 minutos, cara. Eu fiquei extremamente puto. Falei, não é possível isso, cara. Não é possível. Irritante, cara. A única coisa que, apesar de estar torcendo contra também, mas eu gosto de ver a Argentina se ferrando de vez em quando, né? É bom. É que só nesse caso não era pra se ferrar, né? Só nesse. Exatamente. Era um caso específico ali, velho. Horrível. E a gente pulou até a de 2017, no do Grêmio, que acho que foi um dos títulos com a campanha mais chata, né? Tipo, acho que isso não desmerece o título, né? Se os times estavam ali, é porque eles, por exemplo, pegou o Barcelona de Guayaquil na semi, que eliminou Santos e Palmeiras. Você pega Lanús, que eliminou o River. Então eles estavam ali porque mereciam. Mas, querendo ou não, foi uma campanha chata, né? Foi Botafogo, Barcelona, Lanús. Todo respeito ao Botafogo e ao Lanús, mas... Né? Eu acho o time, assim, você pegar... Tinha uns caras ali que, o Cícero de centroavante, o Barrios, que também... Puta, Luan, que hoje faz muito sucesso no Corinthians. O Luan, que brilha muito no Corinthians. Mas, se pegar o Jailson, era o volante ali com o Arthur, né? O Fernandinho fez gol na final. Sim. Mas o Edilson também cachaceiro, né? Então... Batalha de cadela velha. Mas o Renato mandou muito nessa Libertadores. O time jogava bem, apesar de tudo. Era legal de ver. Acho que também como menção rosa, né? Parar de falar de brasileiro um pouquinho, citar também, rapidinho, só para lembrar, os confrontos entre Boca e River, né? Que é um clássico incrível, né? Que teve 3 oportunidades, né? E uma na final de 2018, que muita gente fala que a final é emocionante, mas, pra mim não foi emocionante nada. Pô, na Espanha, tipo, nada a ver. Mas, nada a ver, né? Teve aquela de 2015 também, né? Que o segundo jogo foi anulado, por causa do só que jogou parada lá no... não foi nem anulado, né? O Boca foi expulso, né? Foi um WO, né? Foi. O de 18, acho que assim, o jogo em si não foi emocionante, né? Mas acho que todo o contexto, né? Primeiro jogo foi adiado porque estava chovendo muito, né? Não sei se vocês lembram disso. Pouca gente lembra, né? Mas o primeiro jogo foi adiado porque caiu o mundo lá em Buenos Aires, alagou a Bomboneira. E foi no sábado, né, o jogo? E ele tava na puta expectativa, todo mundo na expectativa, adiado. Aí foi o segundo jogo, um 2-2 emocionante, o jogo da ida, né? O Boca fez o gol, aí logo na saída de bola o River empatou com o Lucas Prato. E aí na volta, o primeiro jogo adiado, né? Porque por causa do ônibus. Aí adiou pro final de semana seguinte, adiou de novo, né? Porque do final de semana seguinte o Boca se recusou a entrar em campo, tudo mais. Então adiou 2 vezes. Aí no outro final de semana foi para Madrid. Então, foi meio broxante essa final aí, né? Foi. Achei nada a ver, assim, né? Ir pra Espanha, cara. Porra. Teve um jogo que foi emocionante, foi o de 2004, né? Entre Boca e River. Eu acho que esse foi mais... E é o que reunia mais personagem, assim, eu acho, né? Exato, das duas equipes, entre jogadores, né? O River com Maxi Lopes, o famoso corno, Kudê, Cavenaghi, Lúcio Gonzalez, Marcelo Salas. Tinha muito cara bom. E o Boca com um menino surgindo, né? Um tal de Carlitos Tevez. Esse, sem ironia, brilhou no Corinthians. Foi lá e meteu a galinha dentro do Monumental de Núñez, né? O Bianchi ainda como técnico, né? Quem? Bianchi ainda era o técnico do Boca. O Bianchi. E aí perdeu a final, né? Once Caldas. Acho que foi um episódio bacana, né? Pra lembrar dessa competição tão querida por nós, La Glória Eterna, né? Exatamente. Exato. É aquela competição que mesmo quando o seu time não tá eliminado, dá gosto de ver, né? Nem que seja para secar o seu rival ou para esperar uma briga, né? Assistir lá se tem Uruguai ou Argentina envolvido, você já espera uma treta ali para valer a pena. Ultimamente o sonho do secando, né?
Pô, seu time também, Bielzinho. Nem começou o ano direito, já tinha passado vergonha. Na pré-Libertadores ou cai nas oitavas. É sempre assim, né? Mas tudo bem. Eu Isso também mesmo. não. A É, perspectiva não é muito boa. A gente podia gravar um dia, qualquer dia, já vou deixar aqui um convite, até para o telespectador ficar instigado, né? Por que não falar de melhores brigas de Libertadores, tretas, que tem muito assunto para Nossa, sem debater. dúvida. Aí o Cezinha gosta, hein? Aí nossa, é o Aí assunto você do tem a Cezinha. filha. nossa, eu já falei que brigas no futebol moldaram meu caráter, né? De assistir como espectador, assim, adoro. Domingos, Domingos, Diego Souza que eu digo. acho Não, que teve uma também em própria Libertadores, foi Palmeiras e Cerro Porteño, em 2006. é, Essa treta aí eu tinha 6 anos, foi bem importante também. mudou, cara. Importante a sua criação, né? É, Tem aquela do Lucha escorregando com o Grêmio Rocha contra o Pato, né? Hotspur. É o Achipato. Ai, Podemos fazer um episódio só disso, mas acho que por enquanto esse fica por aqui, né? Agradecer aos nossos 3 outros participantes, os dois da casa, o Bielzinho, o Cezinha e o nosso convidado, o Milier. Obrigado pela participação de todos. é isso. Ótimo programa. Vamos ver aí daqui a pouco, vamos ver esse ano se volta a ter público, se a final vai ser com o estádio cheio ou vazio. Final no Maracanã vai ser bem, bem interessante. Sim. É isso aí, gente. Eu vou continuar secando aqui os meus rivais, né? O que resta Mas, ser mas, político. foi bom relembrar aí alguns confrontos históricos e títulos aí dessa Libertadores, que é um campeonato tão sonhado por nós. É isso, valeu, pessoal. E é isso, vamos tentar torcer aí pro São Paulo, mas tá difícil. Beleza, então, pessoal, boa noite. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Spotify, nas redes sociais, né? @oscorneteiros10 no Instagram. E é isso aí, então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima.